Nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio a vice-governadora do Estado, vice-governadora Regina Souza, que vai conversar conosco a respeito deste e de outros assuntos. E governador em exercício. Governador em exercício, claro, governador em exercício, porque o governador Wellington Dias está em viagem autorizada pela Assembleia Legislativa. Vice-governadora, governadora em exercício, Regina Souza, boa tarde, seja bem-vinda. Antes de mais nada, quero dizer para a senhora que é uma honra recebê-la aqui no Dia da Mulher, no dia em que uma mulher está governando o nosso estado do Piauí. Boa tarde. Obrigada, Jaelson. Boa tarde, Arivaldo. Boa tarde, governadora. Pois é, mas lamentando muito esses dados, viu? Sim, porque os números são ruins, eu né? considero que é o maior desafio hoje das mulheres e de toda a população é a questão da violência, do combate à violência, porque as pessoas já têm que ter política pública. Qual política pública? Alguém tem que estudar, né, propor, porque também não é da alçada da Secretaria de Segurança acompanhar um casal de namorado que sai de casa para se divertir e a menina é encontrada morta depois. Não é da alçada, não tem como ele prevenir, ele pensar a política. Então, a senhora então critica a repressão como política única de combate ao feminicídio? Tem que ter a repressão, tem que ter a apuração do crime, tem que ter a punição, mas não é só isso. Tem que ter alguma coisa mais... Eu não sei que estudo é, sociológico, eu não sei. Tem que estudar por que isso acontece. O que está motivando, porque não dá mais para dizer, não, é porque antes era encoberto. Eu já não acredito mais nessa tese, né? Eu acho que antes acontecia, mas eu acho que agora está acontecendo mais. E nós temos legislação boas, né? Nós conquistamos já algumas legislações muito boas, né? A partir da Lei Maria da Penha, outras legislações, inclusive a questão do feminicídio já foi depois da Lei Maria 2015, da Penha, né? Já temos a importunação sexual, já temos... Mas o que há dessa relação homem-mulher no Brasil, no mundo inclusive, que não é só no Brasil também, né? Para a gente poder dizer, vai mudar, vai melhorar. Não melhora, está aí os dados estarrecedores, o Piauí já teve 5 esse ano, isso notificado, mas tem aqueles casos não notificados, que é aquela... A pessoa não diz, ou ninguém sabe, mora lá numa comunidade que ninguém viu, ninguém foi dizer, ou então a delegacia, por uma certa preguiça, porque caracterizar como feminicídio demanda um processo bem estudado. Tem dados que você tem que estudar para dizer que foi um feminicídio. Então é mais fácil dizer que foi um homicídio. Então, joga lá como homicídio, então tem uma subnotificação, então isso é muito maior. E o que é mais estarrecedor, o dado que apareceu aí, é sempre 71% é companheiro ou ex-companheiro, namorado ou ex-namorado, né, que faz isso. Como é que a gente explica isso? Eu estava dizendo, eu vi uma cena última do carnaval, não sei se foi em Rio, eu sei que era um casal muito bonito, inclusive uma pessoa classe média, que saíram, apareceu eles dançando, se divertindo, felizes, e quando chegou em casa o homem matou a mulher. Como é que a polícia vai dar conta disso? Então não é só uma questão policial. Né? Eu acho até que as polícias estão se modernizando. O Piauí mesmo, nós já temos algumas ações importantes aí a partir da Secretaria de Segurança, com a doutora Eugênia como uma pessoa que abraçou a tese dela sobre essa causa. A questão do Salve Maria é muito importante, precisa ser usado. As pessoas precisam aprender a usar o Salve Maria. O aplicativo Salve Maria, no celular, coisa simples que você denuncia os casos de violência e você pode evitar a morte de uma pessoa, salvar uma Maria, como se diz pelo nome. Mas eu entendo assim, que eu acho que a política é a educação. E aí é educar a criança para não violência. Nenhuma criança nasce violenta. Ela adquire pela vivência que ela tem, ela vê o pai bater na mãe, ou dela. Mas se ela é educada para não violência, para dizer que o menino não é superior à menina, né, que ele não pode bater na irmãzinha. Se ele achar que pode bater na irmãzinha, ele vai crescer achando que pode bater na namorada, depois vai achar que pode bater na esposa. Então, é educação. Agora, e falta esse componente na educação hoje? Até que já modelo educacional? Já tem alguma ação nesse sentido. Nós temos aqui, por exemplo, o promotor Chico de Jesus, que faz a Lei Maria da Penha nas escolas, que eu acho um programa fantástico. Mas agora, com esse patrulhamento, os professores estão reticentes de fazer qualquer tipo de abordagem, porque está um patrulhamento ideológico terrível. Essa questão, a palavra gênero virou uma coisa maldita na boca de algumas pessoas. A senhora fala a respeito da forma como o governo federal tem tratado a questão. Exato, né? Eu acho que um presidente que, antes de ser presidente, verbalizou muita barbaridade sobre a mulher, né? Dizer para uma mulher, eu não te estupro porque tu é feia, isso é terrível. O homem hoje é presidente da República. Né? Então, de certa forma, deu assim uma liberdade, parece que liberou, parece que deu liberdade para as pessoas fazerem essas coisas
E eu acho que precisa reeducar o papel do Estado, por exemplo. Tem presos por feminicídio, então eles têm que ser reeducados. Não é só prender também, porque um dia eles vão sair. Sim. Então tem que ter a lei até da minha autoria, mas que foi para a Câmara e não votou, e como terminou a legislatura foi arquivada, mas no Congresso, no Senado aprovou. Reeducação do agressor. Foi fruto de um relatório que eu fui relatora da política pública de gênero lá no Senado. Então resultou desse relatório a lei de reeducação do agressor, que tem muitas experiências boas da sociedade civil que mostram, né, parece que é no Goiás, Mato Grosso, tem uma experiência de 400 homens reeducados, né, que passaram por um processo todo enquanto estavam presos e continuam frequentando mesmo depois de solto, mas que não reincidiram. Então isso é animador, que o processo educativo é importante. Então os estados têm que fazer isso. Vou tentar aqui que a gente aprove uma lei aqui local para isso, para ter o centro de reeducação, mas não precisa esperar construir um centro com estrutura, né? É em qualquer lugar, é numa sala que você faz a reunião com os presos por feminicídios e conversa com ele. Eu vi um depoimento de um lá, dessa experiência que eu vi, eu não me lembro se foi Mato Grosso ou se foi Goiás. Ele dizia assim: eu não sabia que eu não podia bater na minha mulher, né? Eu sabia que eu não podia bater na mulher dos outros. Meu pai batia na minha mãe. Então, quer dizer, esse tipo de depoimento assim, cultural, bem natural. Né? Agora, por falar em lei, governadora, já está na Assembleia, já estão na Assembleia as mensagens que tratam da reforma administrativa do governo. O presidente da CCJ promete, na próxima semana, já as primeiras votações, liberações para a Comissão de Administração. Para o governo, é o momento certo mesmo? Está naquilo que o governo planejou ou já está passando do tempo? Qual a expectativa do governo com relação a esses ajustes propostos e que precisam do aval da Assembleia? Olha, o deputado tem liberdade para fazer os ajustes. Ninguém pode mandar. Eu mesmo brigava muito quando chegava uma lei no Senado, com uma reforma trabalhista, que a gente não pode mudar uma vírgula. Então, o parlamento não é só para referendar. Ele tem que ser na conversa, no convencimento, para ver se a emenda dele, o que ele quer retirar, ou o que ele quer acrescentar, realmente tem razão de ser. Então, é um diálogo que vai se abrir. Eu acho que o mês de março foi o que nós propusemos para o essencial da reforma aprovado. Foi o mês de março que nós nos colocamos. Vamos ver como é que isso se dá. Então, a gente está aguardando que, se os parlamentares quiserem conversar, chamar alguém do governo, tem gente pronta para isso, para ir discutir, para ver, para acatar o que for possível acatar e rejeitar algumas coisas. Nós temos um líder lá também para isso. Então, A senhora sente que a resistência à reforma acabou com a retirada da mensagem número 6? Bom, pelo menos a gente não viu mais muita coisa, né? Assim, porque a mensagem número 6 era muito mais uma questão de circunstância da questão da lei de responsabilidade fiscal. Talvez nem fosse preciso ter mandado criar toda aquela celeuma, porque a lei de responsabilidade fiscal já estabelece todas as regras possíveis, né? Ninguém vai querer que o Estado deixe de receber repasse, então não tem cabimento. Se ele fizer o que não pode ser feito, a primeira coisa é o corte nos repasses. E como vai ficar o governo depois da reforma? Isso é com o governador Wellington Dias. Deixa eu falar só uma coisinha do que eu fiz hoje, o Dia Internacional da Mulher. Sim, claro. Vê agora. Mas, assim, o governador é quem vai cuidar dessa parte aí da composição, e eu espero que tenha mulher. Mas a senhora tem influência lá. Estou discutindo protagonismo de mulher no governo, precisa ter mulher no governo para dar exemplo e dizer que realmente se importa com esse tema. E foi por esse tema que eu acabei de assinar um decreto hoje, que era simbólico para mim, de um projeto de lei que eu tinha no Senado também, que aprovou em 2 comissões, mas não foi para o plenário, que é a questão do transporte das mães da maternidade para casa quando dão à luz, ou das crianças que deixam de fazer algum teste, pezinho, orelhinha, ou tomar alguma vacina, que precisa voltar para a maternidade para fazê-lo e às vezes não vem porque não tem transporte, a mãe... Então, a obrigatoriedade da maternidade e deixar em casa, né, a criança com a mãe, e também buscar se precisar fazer algum complemento de vacina ou de teste. E por que isso? É que a criança, no primeiro dia de nascido, não pode ser exposta. O próprio marco legal da primeira infância já diz isso. Né? Então, sai na garupa da bicicleta, a criança no braço, a sacolinha no outro, ou na garupa da moto, ou de ônibus. Isso é desumano. Então, né, um gesto simples que não vai dar tanta despesa para o governo. Tem um transporte na hora da alta. Dá alta num dia só, no mesmo horário, bota o carro lá, uma van, qualquer coisa, para levar essas mães para casa. Da mesma forma, isso já passa a vigorar? Já passa a vigorar, já que eu acabei de assinar, né? Era projeto de lei. Já tem a estrutura adequada para cumprir esse decreto. Vai começar aqui na maternidade, né? E depois espalhar para do interior, aquilo que é responsabilidade do Estado. Mas o secretário Florentino está cuidando disso porque é uma questão muito simples, porque não é ter uma frota, não, porque é uma coisa que é um horário específico que vai deixar
da alta das mulheres, né? Então isso para mim foi importante ser hoje, ser eu, governadora, assinando isso. Bem. E à tarde vou assinar também mais um da questão da população em situação de rua, que foi uma das bandeiras que eu abracei no Senado. Então a gente vai, através do restaurante popular, fornecer alimentação daquele pessoal que cata lixo, cata comida no lixo. Então pelo menos uma vez por dia eles vão ter alimentação, numa parceria com a pastoral da Igreja Católica, pastoral de rua. Nós vamos montar refeitórios e a comida vai para lá para ser servida para eles. Uma espécie de restaurante popular gratuito. Ele é gratuito? Vai ser gratuito, né? Vai ser da conta do Estado. O Estado tem uma conta com o restaurante popular é do Estado. Então o Estado Sim. paga a empresa que fornece. Então daquela cota lá vai sair um tanto, né, para pastoral. Sabe? E eu já tenho ideia de onde vai ser servido essa refeição? São endereços da igreja. O padre João Paulo é quem toma conta organizando isso, mas tem uma na 13 de maio e outra na Anísio de Abreu, se eu não me engano, que são casas da pastoral que dá para a gente montar refeitório. O ideal é que fosse num lugar só, mas como o espaço não dá, nós estamos aproveitando os espaços que temos. Um dos principais problemas com a população de rua é eles desejarem, fazerem aquilo que devem fazer. Por exemplo, se dirigir até o restaurante. Provavelmente muito. Mas já tem um pessoal que vai. Tem um pessoal. Já tem um levantamento. A pastoral já é uma casa de passagem praticamente, o pessoal. Aquela coisa de ter um dia ter, o outro dia não ter. Agora vai ter todo dia. Né? Então muitos deles passam na pastoral, tem comida aí, ou passa para tomar um banho, ou passa para mudar de roupa. Então eles fazem isso a pastoral já tem um cadastro dessas pessoas e vamos continuar fazendo o cadastro. Claro que isso não resolve. Tem que ter política pública, nós vamos pensar a política pública, como reinserir, muitos podem ser reinseridos, devolvido à família, muita gente é de fora, de outros estados. Então, enquanto se pensa a política pública para a população em situação de rua, nós vamos pelo menos garantir essa refeição. Vice-governadora, a senhora falou agora há pouco que, aliás, no começo, na posse do governador Wellington Dias, a senhora falava assim, que o governador vai precisar ser um outro governador, vai ter que aprender a dizer não. E agora há pouco a senhora falou assim, o governo tem que ter mais mulheres para mostrar que existe importância, dá importância a esse discurso, para ter mais protagonismo. Nitidamente, a senhora é uma pessoa que fala e que o governador ouve. Levando isso em consideração, como é que a senhora tem avaliado o governador em relação a esse conselho que a senhora deu para ele no primeiro dia de mandato? Ele aprender a dizer não. Passado 2 meses, a senhora acha que ele aprendeu a fazer isso? O governador é um novo governador? Eu acho que sim, assim, ainda com algumas dificuldades, mas ele já resistiu a algumas coisas. A gente fica assim, sabe aquela coisa assim, força, coragem, vamos lá. Então, na própria reforma, muitas das coisas que foi fruto dessa pressão, assim, da gente Isso dizer, vai se traduzir agora na composição do governo, que vai ficar para depois da reforma? Também pode. Acho que deve ser para depois da reforma, até para não criar muita especulação. Acho que quando aprovar o essencial da reforma, que é aquela questão do redesenho, eu acredito que ele vai começar a fazer as nomeações, né? Mas a gente está, aquela questão, marcação cerrada, né? Porque como eu digo sempre, o pequeno nunca chega perto do governador. No máximo ele vê o governador no palanque, quando ele vai inaugurar, ou quando ele vai... Então, mas é lá, naquela mesa com as autoridades, e a pessoa não chega perto para dialogar, né? Então eu vou ser essa pessoa que vai chegar perto, que eles vão chegar perto. A senhora vai ser então, a voz desse perfil. Nas comunidades, eu vou no assentamento, vou no acampamento que está. Então, vou ser essa pessoa que vai fazer esse elo, né? Eu dou sempre o exemplo de um vídeo que eu recebi da Serra do Inácio, lá em Curral Novo, perto na região de Picos. Que a moça disse que lá não foi ninguém nem pedir voto. Então, eu entendo que é uma comunidade que as pessoas não vão pedir voto, ela está abandonada mesmo. Então, a minha primeira viagem vai ser lá. Em abril, vou fazer a primeira viagem. Curral Novo. Na Serra do Inácio. Então, eu vou fazer já... Só em eu falar muito da Serra do Inácio, já estão acontecendo algumas coisas Então, lá. essa missão, depois da reforma, a senhora já vai cair em campo? Vou sim. Eu vou visitar, vou ver as carências, né? E como eu fiz hoje eu amanheci na Casa-Abrigo das Mulheres, para ver, né? E ouvir histórias terríveis, assim, que acho que se todo mundo ouvisse as histórias do que se passa das mulheres violentadas, e abrir um leque de possibilidade das pessoas quererem ajudar, das pessoas quererem se sensibilizarem, mas está faltando sensibilidade no Brasil. O Brasil está vivendo um momento de domínio do ódio, do medo, da mentira. A rede social virou essa praga, infelizmente, podia estar sendo usada para o bem. Então a gente precisa contrapor com fraternidade, com amizade, com solidariedade, né? E com sensibilidade principalmente, para se sensibilizar com as coisas que a gente pode mudar, não pode esperar só o governo. Gente, eu mesmo disse assim, a pastoral, nós estamos montando um refeitório. O governo, se eu for fazer uma licitação para comprar os copos para doar lá, não, eu estou recebendo copo, prato, o que vocês puderem doar para a pastoral de rua.
né? Para não bebedouro, qualquer coisa, às vezes a pessoa tem em casa, né? Porque não dá para esperar só que o governo resolva. Agora, claro que o governo tem que ter suas responsabilidades e pensar naquelas pessoas que não chegou nenhum candidato para pedir voto. Essas pessoas existem, elas têm que ser atendidas em alguma coisa. E essa missão, ela é administrativa ou também tem o aval político do PT? Olha, é muito uma coisa minha, que eu trabalhei 4 anos agora, ultimamente, no Senado, muito focada para essas coisas, da questão da pobreza, dos direitos humanos. A senhora andou muito Eu tenho uma relação mundial com a ONU, eu tenho uma relação com a ONU muito forte, com a FAO, a questão da alimentação. Eu fazia parte da Frente Mundial de Combate à Fome. Então, é uma coisa que eu quero, que é muito meu, mas é claro que também é característica do PT nas políticas sociais. Só ver o que o Lula fez nesse país pela questão da pobreza. Então, foi a pessoa que mais teve sensibilidade em toda a história do Brasil para a questão da pobreza, foi Lula. Então, é uma questão também partidária, mas é uma coisa também muito minha de vocação. Vice-governadora, a senhora acredita na possibilidade de acumular funções no governo, além de fazer essa interlocução, ocupar o cargo de vice-governadora e, quem sabe, uma secretaria? A senhora já foi secretária da administração, tem experiência no primeiro escalão, é pessoa da confiança do governador Wellington Dias. A senhora se dispõe a assumir uma missão assim? Olha, essa é uma discussão, eu não gostaria, não. Porque eu acho que como vice eu estou mais solta para ver tudo. Se eu assumo uma secretaria, eu vou ter que me voltar para os problemas daquela secretaria, também não fica tempo para eu cuidar desse todo, porque eu acho que eu tenho que olhar o Estado como um todo, porque todo mundo tem papel a cumprir, principalmente nessa missão que eu me proponho, do combate à pobreza. Então, é preciso que eu vá buscar lá em cada secretaria, assim, estar falando com o secretário, discutindo, olha, preciso fazer isso, precisa melhoria habitacional, precisa melhorar a casinha do seu fulano acolá que está caindo. Então, essas coisas, eu tenho medo que se eu assumir uma secretaria, eu não tenha tempo para fazer. Por outro lado, também é uma questão importante, de repente uma secretaria podia me dar essa possibilidade de fazer as coisas. Então a senhora não descarta, ter seu próprio orçamento. Não estou descartando, mas é muito remoto. Se tivesse botar alguém lá na secretaria que dialogue bem comigo, eu já estou satisfeito. Muita gente fala da necessidade do Partido dos Trabalhadores voltar a ter contato direto com suas bases. Lideranças comunitárias, lideranças sindicais, trabalhadores rurais. A senhora acredita que esse contato que a senhora pretende fazer ao longo desses 4 anos é, de alguma maneira, fazer esse movimento de volta? Da minha parte eu sempre fiz, viu? Como senadora, quando eu me lembro que eu fiz viagem de 2.600 quilômetros de quinta a domingo. Eu viajei 2.600 quilômetros lá para o fim do mundo, como chamam, Morro Cabeça no Tempo, que eu dou o exemplo, assim, o lugar mais difícil de acesso para a gente chegar, de estrada ruim, de tudo. E eu fiz isso, mas eu não ia só conversar com o prefeito ou com as pessoas que iam na minha conversa. Eu ia na rádio, eu ia no assentamento, então esse contato no sindicato, nunca deixei de ir nos sindicatos, porque essa é a minha origem. Então, essa relação com a base eu sempre tive e quero continuar fazendo. Não pode ir só para uma inauguração e depois pegar o carro ou o avião e vir embora. Você não viu nada. Na inauguração que você vai, você viu só as pessoas que já são do seu lado, as pessoas que vão ali já são todas parceiras. Então eu quero ver aquelas outras coisas que acontecem que a gente não vê. Tá certo. Eu queria agradecê-la, vice-governadora. Muito obrigado pela presença. Governadora em exercício, Regina Souza, muito obrigado pela participação conosco aqui no nosso Jornal do Piauí. Obrigado por ter vindo. Obrigada a vocês. E parabéns pelo Dia Internacional das Mulheres. Obrigada. E parabéns e sucesso na missão aí que a senhora anunciou aqui. A partir de abril, percorrendo o estado do Piauí, em contato direto com as comunidades e a população. Bom, Elivaldo Barbosa, neste sábado temos Piauí que Trabalha. O Piauí que Trabalha desse final de semana vai trazer que novidades, que informações para nós, meu caro Elivaldo? Nós também estamos com o pé na estrada, o Joelson, e vamos mostrar o Pantanal Campo Maiorense. Pantanal Campo Maiorense? Sabia que tem Pantanal por lá? As chuvas são responsáveis por este cenário belíssimo. E registramos isso através de uma matéria que fizemos numa das mais tradicionais fazendas do município de Campo Maior. Vamos então ver Piauí que Trabalha nesse final de semana. No principal curral da fazenda, as vacas com melhor desempenho de produção leiteira. O gado curraleiro pé duro é preservado e bem criado na fazenda Alto da Cruz. A seleção do pé duro que possa vir a ser viável dentro da propriedade, ou seja, dar um leite para a fazenda e carne. Visitar, percorrer a fazenda Alto da Cruz nesta época do ano exige coragem, disposição, perícia. O transporte é o quadriciclo. Tem água por todos os lados. A estrada vira um riacho. O que era caatinga
vira Pantanal. Não tem lugar mais bonito que Campo Mauá nessa época, Elivaldo. Você pode olhar e presenciar isso aqui, testemunhar isso aqui. Campo Mauá nessa época, dizem que o Pantanal é muito bonito, mas eu creio, tenho certeza, conheço algumas áreas do Pantanal. As que eu conheço fica longe das belezas naturais de Campo Maior. Campo Maior, terra abençoada. Que imagens belíssimas, hein, Elivaldo Barbosa? Desse final de semana no Piauí que Trabalha? Amanhã, às 7 da manhã, não perca o Piauí que Trabalha com essa belíssima reportagem. É o boi pé duro pantaneiro. Você vai conhecer amanhã. Interessantíssimo, Elivaldo Barbosa. Mas olha, amanhã tem Piauí que Trabalha com Elivaldo Barbosa. E quem quiser ver o Elivaldo Barbosa em ação, pode ir hoje no Cefap, meu caro Elivaldo. Hoje é o dia do futebol tradicional. Futebol. O Coronel Canuto me ligou agora há pouco e prometeu que hoje tem futebol lá. Agora eu queria homenagear o Coronel Carmo. Olha aí, Carmo, Coronel. Ele tem 69 anos, completou semana passada, comemoramos lá no futebol e ele aí esbanjando categoria, viu, Gelson? É verdade, tá em forma o Coronel Jogar Carmo, no time dele é uma tranquilidade. É? A bola cola no pé dele, pronto, ali ele sabe o que fazer com ela. Um maestro em campo, um maestro. Parabéns, Coronel Carmo, Deus lhe dê muitos anos de vida. 69 anos, vai chegar aí a 80 anos jogando bola com tranquilidade. Tranquilidade, e Elivaldo Barbosa, que é o lateral direito desse time aí, correndo ali pelas Com ele é volante. externas. Com ele é volante. Com ele é volante, né, Elivaldo?